Olá, está no ar mais uma edição do Strike. Eu sou Isabela Takaki e hoje vamos conectar os fios entre economia, política e geopolítica e entender por que o Brasil está, ao mesmo tempo, no centro das apostas de Wall Street e no meio de um furacão institucional e fiscal. Para isso, a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio um nome que entende dos dois lados dessa moeda, Igor Lucena, economista e PhD em Relações Internacionais. Muito obrigada pela sua presença, Igor. Eu que agradeço, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então com esse paradoxo, né, que está deixando o mercado bem intrigado, né? Temos um Brasil com déficit fiscal crescendo, né, dívida pública em alta, risco de flexibilização de meta e, ao mesmo tempo, somos ali apontados por grandes bancos ali como Wall Street, como a bola da vez, né? Como explicar isso? Olha, eu gosto de dizer que a gente está baseado, essa análise de Wall Street, essa análise do que está acontecendo, tem muito a ver com um referencial, né? A partir do momento que você tem a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, aprovando agora a Big Bill, você tem um déficit corrente dos Estados Unidos chegando a 6, 7%, e você tem até mesmo a desvalorização do dólar que a gente já está acompanhando, passando de 10% esse ano, significa que os parâmetros de razão dívida PIB dos investidores começam a dizer, olha, se está todo mundo se endividando, quais são os locais onde a gente vai ter uma possibilidade de alocação de recursos? E, obviamente, quando a gente olha o Wall Street e os fundos, todo mundo tem a sua divisão de áreas geográficas. O Brasil ele tem uma certa... talvez ele tenha se tornado um alvo possível, um alvo benéfico, por um motivo muito simples. Você tem excluído a Rússia. Quando você pega os grandes países que estão de países emergentes, a Rússia sai do radar, então sobra dinheiro no mercado. E aí você tira dessa posição russa, analisa que os Estados Unidos também estão se endividando e outros países da Europa vão se endividar mais, a própria Alemanha. A gente vai ver um aumento do déficit alemão de mais de 500 bilhões de euros para se armar. Então o cenário internacional diz, olha, está todo mundo se endividando, vai todo mundo aumentar o nível de endividamento. Se isso ocorre dentro do ponto de vista de endividamento, a visão brasileira não é tão ruim assim, né? E um outro ponto, que aí a minha visão muito mais política, há um certo... estabilidade? Não diria estabilidade, uma visão de que o Brasil vai mudar de governo. Aqui a gente não está fazendo exercício de futurologia, mas há uma visão de que provavelmente o Wall Street já não vê um governo Lula 4, mas um governo à direita que vai estabilizar a dívida. Então, quando você junta todos esses fatores, está valendo a pena colocar dinheiro no Brasil, sem contar que a Bolsa está muito baixa. Quando a gente está olhando os múltiplos da Bolsa, a gente está falando de 2, 3, coisa que podia estar em 10, 15, 20. Então, Bolsa está barata, real está desvalorizado. Então, é uma janela de oportunidade. Eu acho que é isso, Isabela. Está tendo uma janela de oportunidade, um cenário global internacional que está fazendo a Bolsa entrar, mas isso é externo. A gente não está vendo esse movimento de crescimento de bolsa e bola da vez aqui do próprio Brasil, porque a gente tem muito mais consciência dos nossos próprios riscos. Então, quem está inflando o Brasil como bola da vez é quem está diversificando o seu risco, não quem está no risco básico, que é o nosso. Inclusive, Igor, tem muitas casas já apostando num cenário extremamente otimista para a Bolsa, com uma projeção de 160 a 180 mil pontos para 2026, né? Você acredita que seria viável ou otimismo demais? Eu estou achando otimismo demais. Eu acho que a Bolsa representa, e aí é importante dizer, representa ganhos futuros. Eu acho que a gente está vivendo no Brasil uma espécie de voo de galinha impulsionado por gastos públicos, que a gente viu isso desde a PEC da transição. Eu acho que esse último embate entre Congresso e Executivo mostra que teve limite e que o governo vai ser obrigado a fazer os grandes contingenciamentos. Esse grande contingenciamento, para mim, vai impactar muito no crescimento do Brasil, até porque quando a gente olha os últimos números, o crescimento vem sendo feito por um aumento de gastos dos governos estaduais, municipais e até mesmo das estatais, e uma queda do consumo das famílias. Se isso está ocorrendo, eu não consigo vislumbrar um cenário muito mais otimista de bolsa daqui para frente. Eu acho que a gente vai ver números em queda, a taxa de juros chegando a 15%, e se a gente continuar assistindo um aumento de bolsa, vai totalmente contra a ordem econômica, porque
rendimentos a 15%, dando 8, 9 de juros real, e você tendo condições macroeconômicas que de fato vão agora desacelerar a economia para 2026, não acredito nesse cenário. Acho que o cenário é extremamente otimista e se tiver, a contrapartida disso vai ser uma razão de vida PIB passando dos 80%, o que pode até levar o índice de bolsas, mas depois vão despencar, porque o Brasil chegando em 27, 28, acima dos 80 e 82% é extremamente temerário se os títulos da dívida vão se pagar. E, obviamente, isso faz com que a bolsa despenque. Então, eu acho que os fundamentos macroeconômicos do Brasil estão muito mais deteriorados a ponto da gente não conseguir, pode até chegar, mas manter esse novo patamar na Bolsa Brasileira eu acho extremamente difícil. E ainda nesse entusiasmo, né, é uma aposta ali nos fundamentos de longo prazo ou você acredita que está ligado a uma janela de oportunidade com o Fed parando de subir os juros? Eu acho que é uma janela de oportunidade. Eu acho que como o Fed ainda não tem essa visão de alteração na taxa de juros, a gente iria ter agora, o próprio presidente Donald Trump está querendo dar uma queda em relação a isso, mas não está conseguindo. Então, se o mercado americano continua estável do ponto de vista de não há uma mudança na taxa de juros e os dados econômicos continuam positivos, e você tem muito dinheiro no mercado, você tem a Rússia fora do mercado como uma impossibilidade de investimentos, acho que o Brasil ele se torna, eu não diria uma bola da vez, mas eu diria o seguinte, dentre os pares que nós temos, México, Colômbia, a própria Argentina agora se reorganizando, Chile, Uruguai, o Brasil de fato aparenta ser a opção mais segura desses pares e que principalmente não está sendo muito afetada pelas políticas do presidente Trump. A gente está com a tarifa de 10%, um pouco mais aí 20, 25% para o aço, mas de uma maneira geral, tivemos sim queda das exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas o impacto foi muito menor do que a gente viu, por exemplo, no México, que tem uma economia muito mais interligada. Então, meu ponto de vista é muito esse. Acho que não é a bola da vez, mas dentre as bolas é a melhor que está no mercado hoje. E você vê espaço real ali para um ciclo positivo de investimentos estrangeiros no Brasil com esse nível de incerteza fiscal e institucional? Eu acho que continua sim. Não porque eu acho que essa incerteza existe, mas porque eu acho que existe uma visão clara de que 2026 está muito próximo e que vai ter uma mudança, um governo que tem uma institucionalidade maior, que vai ter uma aliança muito com o Congresso. Já se espera um Congresso eleito na próxima legislatura continuamente à direita e se espera que seja um governo à direita. Então, eu acho que essa confluência está fazendo com que as pessoas, os investidores queiram fazer investimentos não só em bolsa, estou falando de investimentos reais, capital fixo, produtivo, novas fábricas. Mas eu não acho que isso vai ser maturado tudo ao longo desse tempo. Eu acho que tem uma recomposição de capital que está ocorrendo por empresas que já estão no Brasil e estão se modernizando. E eu acho que vai ter uma recomposição de novas empresas num próximo governo. Agora, há um estudo muito grande, principalmente por parte de empresas europeias, de que se houver o acordo Mercosul-União Europeia como ratificado, o nível de investimento é muito maior e o Brasil se torna uma plataforma de exportação, como foi no passado. Eu acho que é mais ou menos por aí que os investidores estão entendendo do ponto de vista daqui para frente. Como se esse governo estivesse chegando num impasse e o que a gente vai fazer daqui para frente, que o Brasil não pode ficar de fora do cenário de investimentos. Mas eu ainda sou muito cético porque ainda vejo com muita reticência, acho que os fundamentos macroeconômicos estão muito ruins e a gente está vivendo quase que uma repetição do que a gente viu 15 e 16. Se não tiver um freio de arrumação, a gente vai ter uma queda muito grande. E os Estados Unidos ali, né, mesmo com o debate sobre necessidade de ajuste, recente pacote de cortes, inclusive de impostos aprovado, agrava ainda mais, né, os déficits ali estruturais americanos. Na sua visão, qual que é o efeito prático, né, desse cenário para países emergentes como o Brasil, especialmente no que diz respeito ali ao prêmio de risco global, ao custo de financiamento e à atratividade de ativos brasileiros? Bom, aí a pergunta é interessante, Isabela. Mas o primeiro ponto é, a base ainda de qualquer investimento nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é o TBU. É qual é o custo de oportunidade do investidor de não aplicar o dinheiro dele
nos Estados Unidos ou nos títulos do Tesouro Americano e jogar esse título de investimento para uma atividade de risco. Isso significa que a gente tem que ter um prêmio de risco por estar dentro do nosso país, um tipo de levar em conta o câmbio, que está, eu não diria, está bem no último mês, nos últimos 2 meses está ótimo, a gente caiu para 5,40, mas ainda está extremamente instável, e principalmente o risco país, que vem caindo. Então, quando a gente olha esses fatores, o Brasil está dentro da média. Então, para o investidor, do ponto de vista do que está acontecendo nos Estados Unidos, não tem grandes diferenças dele aplicar aqui dentro do nosso país. O que muda é o quão importante essas políticas que o presidente Donald Trump está fazendo para o crescimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem crescendo também nos últimos anos a gastos públicos, a déficits recorrentes. A diferença é que esses déficits não estão se refletindo em inflação, diferentemente do Brasil. A gente está com taxa de juros alta, que isso reflete inflação, controle de inflação no Brasil e, obviamente, isso diminui o consumo. Então, isso entra na conta do investidor. Mas nos Estados Unidos, os déficits vão aumentar, vão continuar sendo 6%, 7% do PIB, mas os Estados Unidos continua sendo um grande emissor de dólar, grande reserva internacional, que dificilmente esse cenário vai mudar. Então, acho que o grande questionamento é: será que as políticas do Donald Trump vão desestabilizar a economia americana a ponto de tornar mais atrativo uma economia emergente como a do Brasil, do México? Eu duvido muito. Eu acho que a economia americana está mostrando uma resiliência muito forte. Os dados que a gente tinha sobre números entre Estados Unidos e China. Por que China? Porque existia essa tendência de que a China tomaria o espaço dos Estados Unidos, mas mostra que até 2020 e 35, o PIB dos Estados Unidos pode chegar a 30 trilhões, enquanto a China vai ficar por pouco mais de 19. Então, mostra que há um crescimento de investimentos e formação bruta de capital nos Estados Unidos. Se isso existe, se essa teoria continua, ou seja, a visão, acho que é buffetteriana, de que never bet against America, não vai ter tanto efeito. Vai continuar havendo capitais especulativos para a Bolsa, oportunidades de negócio, e empresas que entendem que o Brasil tem uma oportunidade de crescimento. Agora, o Brasil ainda está preso na armadilha da renda média, a gente está tendo desvalorizações. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, o impacto que está tendo no Brasil está sendo muito pequeno. A gente está desorganizado da economia americana há muito tempo. Não importa se o nosso país é de esquerda ou de direita, os níveis de investimentos dos Estados Unidos aqui estão basicamente estagnados. Então, eu não consigo ver uma grande mudança. O que a gente tinha de investimento continua a tê-lo. Apesar da gente estar vendo fábricas chinesas e a China ser o nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos ainda é o maior investidor de investimento direto estrangeiro. Então, o que nós estamos vendo agora é uma certa parada por causa da incerteza do governo Trump, mas na hora que isso se dissipar, eu acho que isso vai voltar a existir o que era. Eu não estou conseguindo ver no Brasil uma grande mudança radical nesse tipo de política. Eu acho que isso está muito longe ainda de a gente ter algum tipo de relação. Por quê? Porque as relações comerciais que o Brasil está tendo com os Estados Unidos estão distantes. E o presidente Trump incentiva investimentos através de relações pessoais. Isso não está tendo. Bom, estou conversando aqui com Igor Lucena, que é economista e PhD em Relações Internacionais. A gente vai para um breve intervalo e o Strike volta, então, no próximo bloco com mais bate-papo e mais análises aqui do nosso entrevistado. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com o Strike aqui na BMC News, hoje recebendo Igor Lucena, que é economista e PhD em Relações Internacionais, fazendo análise sobre o nosso cenário econômico, não só no Brasil, mas também fora, né, globalmente. A gente vinha falando no último bloco sobre a atividade, né, dos ativos brasileiros, como é que pode impactar em relação aos Estados Unidos e Brasil, mas considerando uma combinação de menor disciplina fiscal do Brasil. E nos Estados Unidos, somado também com o Federal Reserve ainda cauteloso em relação ali
a corte de juros, né? Qual que é o cenário base que você enxerga para o fluxo de capitais, para o câmbio aqui no Brasil nos próximos anos? Olha, eu acho que a gente vai continuar tendo uma deterioração do câmbio, e eu não estou falando isso por um cenário de agora 6 meses, né? Eu estou olhando no longo prazo. Se a gente pegar aí nos últimos 10 anos, o câmbio vem se deteriorando por um único motivo muito clássico e direto. E eu acho que isso envolve sociedade e mercado, e é onde une esses dois agentes como uma coisa só e que não tem essa falsa dicotomia. Gastos públicos. Eu vou voltar aqui para o passado. O déficit público brasileiro é uma chaga. Nós, como país, temos uma maturidade, nós temos uma maturidade monetária, o Banco Central funciona perfeitamente, nós temos uma maturidade cambial, uma maturidade bancária, mas nós não temos maturidade fiscal. O governo, não importa se são governos à esquerda, à direita, ao centro, nós vimos de déficits fiscais corriqueiros, muito tempo não temos superávites, ou o déficit zero com aquela coisa que o STF está fazendo, quer dizer que pode gastar fora do orçamento, que só aumenta a dívida. Quanto mais déficits nós produzimos, mais a moeda deteriora. Então, não adianta a gente está falando hoje 5,40, batendo 6, 6,10 nesses momentos de estresse. Se a gente continuar nisso nos próximos 5 anos, a gente vai estar falando aqui de cenários de 6,50, de 7, 7,10 e vai piorar se a gente não tiver uma decisão clara de geração de superávit no longo prazo. O real não vai se apreciar. Isso para mim não é teoria, é conta básica, economia básica, é razão de produtos. Então, para mim, isso é muito direto. E isso está dando efeitos, Isabela, no mercado financeiro. Empresas estão fechando, a gente está vendo fechamento de IPOs por causa disso. A gente está vendo fechamento de capitais por causa disso. E outras empresas brasileiras estão abrindo seus capitais, onde há uma maior manutenção do poder de compra, que é Estados Unidos, que é Reino Unido, que é Singapura. Então, quando as empresas brasileiras fecham capital no Brasil e abrem no exterior, e nós brasileiros estamos comprando esses BDRs de empresas brasileiras em vez da nossa bolsa no exterior, é péssimo. Dá um sinal de que não há credibilidade real com a nossa moeda. E aí você faz a conta e você começa a ver que o real passa a perder, entre aspas, aquela glória que nós tínhamos de 94, de ser uma moeda estável. Porque a disfuncionalidade do governo, e não estou falando de governo federal não, hoje o déficit está sendo muito grande dos governos estaduais e municipais, em políticas extremamente irresponsáveis de fazer municípios e estados inchados que não conseguem fechar as contas. Isso termina na União e termina em rolagem de dívida. Isso está fazendo com que o mercado de capitais no Brasil diminua e expanda para o exterior. E apesar da gente estar tendo uma grande quantidade de fintechs que está aumentando, que está fazendo as pessoas pouparem, tirarem dinheiro da poupança, o que é ótimo, e jogar no mercado financeiro, as pessoas estão jogando no mercado financeiro externo. Por quê? Porque entendem que manter os seus recursos em ações e títulos no exterior, em dólar, em outra moeda, eles têm mais ganho do que manter aqui. Então, é muito claro, mas isso tudo começa onde? Na máquina pública. A gente só consegue mudar esse quadro quando a gente tiver uma estabilidade da moeda, e a moeda só vai voltar a ser estável quando os nossos representantes e nós, como sociedade, dissermos: não se gasta mais do que arrecada. Ponto. Conta básica, né? Conta Novamente. básica. Agora eu queria mudar um pouquinho a pauta, né? Ir para os BRICS e taxação global. O BRICS está discutindo aí uma possível coordenação para taxar grandes fortunas e altas rendas, né? O Brasil pode embarcar nisso, você acredita? E o que é essa sinalização sobre o novo papel que o grupo quer ter no sistema global? O que significa? Olha, Isabela, isso para mim é um tema que já passou no mundo, passou, assim, eu digo, o rodo, que é muito triste a gente estar debatendo isso, porque a visão de que taxação de ricos resolve problemas sociais ou problemas dos mais pobres é inverídica. Primeiro, porque você tem uma falsa assunção de que o capital é estático. O capital não é estático, o capital é móvel. E o exercício empírico disso, a gente viu isso na França, onde a taxação de multimilionários, bilionários, levou as pessoas a
trocarem sua cidadania francesa pela cidadania belga. Da mesma maneira, nós temos hoje na América Latina, e aí eu gosto de dizer o Brasil, 2 países que estão levando empresas e pessoas, que é o Paraguai e o Uruguai. Os 2 países com benefícios fiscais, com facilidades de abertura de empresas e menos burocracia. Se o Brasil quiser embarcar numa aventura como essa, o ato contínuo que vai acontecer são as pessoas levarem suas fortunas e a administração de seus negócios, o que é pior ainda, para esses países da América Latina, porque estão dentro do Mercosul, conseguem operar dentro da ideia de Mercosul e, ao mesmo tempo, vão ter seus benefícios fiscais maiores do que existem no Brasil. Então, isso não resolve o problema. A taxação, a arrecadação vai ser muito menor do que eles imaginam. E o pior, essas pessoas vão começar a investir nesses outros países e não no Brasil. Então, se isso for colocado à mesa, e se quiser andar a cabo, o resultado prático vai ser uma situação onde o Brasil vai estar pior do que está hoje. Porque não existe na história econômica moderna, porque isso é uma teoria moderna, Estado que fez essa taxação dos super ricos e que melhorou, diminuiu a pobreza e que resolveu o problema. Muito pelo contrário. Tiveram menos arrecadação, extinguiram esse processo depois, porque não deu certo, mas o resultado errado, as pessoas já tinham ido embora e terminou ajudando países ao redor que receberam riquezas e receberam cérebros e pessoas que vão contribuir com essa, como novos imigrantes de alto luxo ou alta capacidade intelectual e alta capacidade de investimento. Então, o Brasil colocar isso na mesa passa a ser uma infantilidade do ponto de vista econômico. Refletindo nos mais pobres, né? Mais uma vez. Os mais pobres, porque quem vai gerar os empregos para essas pessoas? Para os mais pobres não vão ser o governo, vão ser os empresários e as pessoas que têm capital suficiente para arriscar no Brasil, apostar no empreendimento produtivo e depois que eles montarem negócios, contratar pessoas. Então, quando você faz essa, entre aspas, ameaça de taxação, você está expulsando esses investidores do seu próprio país. Não tem sentido algum. A gente está vendo isso no cenário interno brasileiro, com esse discurso do governo em relação à justiça social. Né? Como que essa agenda de taxação conversa com o ambiente interno aqui no Brasil, especialmente um país onde o sistema tributário já é extremamente regressivo? Olha, Isabela, é péssimo. Você dizer que a justiça tributária, aumentar impostos basicamente a cada 38 dias, não é uma conversa séria. Na verdade, o governo só quer fechar buracos do orçamento para dizer que entregou um déficit, um superávit ou um déficit zero, que não existe, porque você tem precatórios, você tem pé de meia, você tem um conjunto de elementos que estão fora do orçamento e que a dívida pública vai sempre subir. E aí, por que não é justiça? Por que não é por que prejudica o mais pobre? Porque a partir do momento que o déficit público aumenta, e a gente estava falando aqui sobre a desvalorização do real, o que acontece? O poder de compra dessas pessoas cai. Então, o mais pobre, que gasta mais a parte disponível da sua renda, mais em bens de necessidade básica, a partir do momento que o governo continua essa gastança, essas pessoas vão receber um salário nominalmente igual, mas vão poder comprar cada vez menos. Então, é um discurso que pode parecer bonito, mas na prática só prejudica a todos. Os mais ricos podem fazer investimentos financeiros e se contrapor isso, os mais pobres não. Então, quando o certo para a melhora da capacidade de compra dos mais pobres seria a austeridade fiscal, seria manter o poder de compra da moeda e fazer com que o governo tivesse as contas equilibradas, porque no longo prazo os preços vão cair por causa de demanda e oferta e a pessoa tem mais poder de compra, não. Acha-se que políticas públicas que são mal feitas, mal alocadas, que geram déficits, no final aumentam a inflação e corroem o poder de compra. Então, de fato, é uma política que muito claramente relembra 1980 e o resultado é péssimo, a gente já viu. É como se a gente estivesse repetindo o filme e tentando fazer a mesma coisa e querendo ter um outro resultado, quando a gente já sabe o que acontece. A gente já sabe, mas a gente vê uma narrativa sendo criada ali e colocada na cabeça da população que realmente seria uma justiça social, né? Todas essas questões de impostos que o governo vem impondo. Eu queria agora, já que a gente está falando de imposto, né, a questão do IOF, que
causou uma grande polêmica, uma grande queda de braço do governo federal junto com o Congresso e agora também com o STF. A gente acompanhou aí durante muitos dias, né, essa queda de braço, resultando então com uma data do STF para tentar uma conciliação. A gente viu o STF então suspendendo o decreto do Executivo e a decisão do Congresso também, convocando esse diálogo entre Executivo e Congresso. Muita gente leu essa decisão como um freio institucional à escalada de medidas fiscais unilaterais do governo. O Supremo estaria assumindo ali agora um papel de moderador no país onde o Planalto insiste em governar por decreto? Olha, Isabela, primeiro eu acho que o Supremo não pode ser moderador, né? Eu acho que um erro do Supremo, e aí eu escuto muitos ministros dizendo que eles só rebatem, são provocados. São provocados. Mas o que a gente escuta ver em Supremas Cortes é que muitas vezes as Supremas Cortes ao redor do planeta são provocadas e a resposta dos ministros não é nossa responsabilidade. Nós não somos competentes para julgar isso seja debatido na esfera política. Isso não ocorre. Não lembro, em nenhum momento, nenhum ministro do Supremo recebendo qualquer tipo de questionamento e dizendo isso é uma seara política, devolva-se aos autos, isso não vai entrar aqui. Então, primeiro, há sim uma predileção, pelo menos da grande maioria dos ministros, de querer resolver o problema, de querer trabalhar. Então, isso é um primeiro ponto. Isso já está errado. Segundo, se isso envolve orçamento, que é uma prerrogativa do Congresso, pior ainda, porque orçamentos, impostos e arrecadação têm que passar pelo Congresso. Agora, o IOF, ele é um imposto que não deveria nem existir, né? Porque ele foi criado na década de 60, ele foi regulamentado para essas outras funções de crédito e investimento ainda na década de 80, e, segundo o último governo, a ideia era que ele fosse extinto a ponto de que, gradativamente, você ficasse parecido com as regras da OCDE, que são o clube dos países que têm a melhor condição econômica, que avançam em graus de investimento, e que não ocorreu, e agora está sendo utilizado para arrecadação. O meu ponto de vista é que isso é uma certa... E eu concordo com o ministro Gilmar Mendes quando ele disse que isso é a ponta do iceberg. O governo federal não tem capacidade mais hoje de pautar, não tem base política. Como ele precisa fechar contas, até mesmo para que não haja crime de responsabilidade, ele optou pelo IOF, o que, do meu ponto de vista, é um ato bastante de desespero. Mas a gente não sabe qual vai ser a resposta do Supremo. Se o Supremo vai dizer que ele poderia, por uma visão do IOF, de fato, aumentar essas alíquotas, ou se o decreto legislativo que susta a declaração do Executivo é válido. Então, a gente está em total limbo, porque amanhã pode ter uma volta do IOF e pode ter uma outra lei que o Congresso faça caindo e alterando preceitos constitucionais. Isso é péssimo, porque isso gera o quê? Uma total insegurança jurídica, uma total insegurança econômica. Como é que você vai tomar um investimento? Como é que você vai fazer uma operação de crédito? Como é que você vai montar uma loja sem saber quanto é que você vai pagar dentro desse imposto básico? Então, eu digo que ele não deveria nem existir, porque muitas vezes ele é cobrado, Isabela, é o seguinte, você vai fazer uma operação de crédito e você não sabe nem quando é que você vai pagar essa operação de crédito. Mas você já paga antecipadamente os impostos. Então, o governo recebe tudo antecipadamente, sem saber a disponibilização econômica. Então, meu ponto de vista sobre essa história é que virou um balaio de gato, ninguém sabe exatamente, e não existe hoje alguém que saiba. As pessoas estão negociando, tentando fazer, mas fechar contas do governo com o IOF é aumentar carga tributária, ponto. É mais um aumento de carga tributária. E eu acho muito correto nós não aceitarmos mais isso. É como eu falei no quadro anterior, um aumento de carga tributária, ele só vai corroer a capacidade de investimento das empresas e torna mais difícil, porque isso é repassado para o consumidor, e para o consumidor mais pobre. Então mostra que não tem justiça tributária, justiça social nenhuma nisso. Realmente, é muito triste estarmos passando por esse tipo de debate hoje em dia, quando a grande maioria dos países está falando em diminuir impostos para aumentar a capacidade produtiva das pessoas. Então, ou a gente toma uma visão clara de que... e aí tem uma questão filosófica. O Congresso é a direita, no qual
A visão à direita, menos impostos significa mais prosperidade econômica. E o executivo à esquerda, que significa que mais impostos é mais poder do Estado, mais prosperidade econômica. Essas duas realidades não coexistem. São realidades completamente opostas. Então, se a gente não sabe quem administra o país, de fato, se é o executivo ou o legislativo, e as visões econômicas são diametricamente opostas, a gente fica nessa situação. Todos os agentes econômicos, a imprensa, ficamos esperando o que os legisladores e o executivo vão fazer, vão debater para o Brasil andar, o que é péssimo. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto com o strike aqui na BMC News. Não saia daí. Estamos de volta com Igor Lucena, que é o nosso convidado de hoje no Strike aqui na BMC News. Estávamos falando sobre a queda de braço, a polêmica envolvendo o IOF, né, em relação ao Executivo, Congresso e o Judiciário. E com essa intervenção, né, agora, revela ali sobre o nível de desgaste entre os poderes e o risco disso para o mercado e para o próprio equilíbrio fiscal? Olha, para o próprio equilíbrio fiscal, vou até voltar, Isabela, é muito claro, porque não há hoje uma visão de que há uma preocupação com o fiscal. O judiciário aumenta gastos, o executivo aumenta gastos, o legislativo aumenta gastos. Se os três poderes da República aumentam gastos, sejam com aumento de deputados, salários, institucionalização dos supersalários e não havendo limites para gastos do INSS, o roubo do INSS, né, que nós tivemos, em vez de você cortar despesas para pagar, não, cria-se crédito extraordinário. Então não há nessa legislatura um compromisso real com o fiscal. Isso vai ficar para a próxima eleição. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que os investidores, ao ver essa situação, colocam também o pé no freio, pelo menos os investidores nacionais. É isso que a gente olha em bolsa, né? A gente está vendo um fluxo externo, mas a gente não vê tantos investidores nacionais entrando com isso. Muitas das empresas brasileiras estão segurando um pouco aí os seus níveis de investimento. Então, acho que o que mais é problemático, e eu acho que tem uma visão aí, é que há uma falência do sistema de governo presidencialista, aonde não importa quem ganha a eleição, seja a esquerda ou a direita, não há mais espaço público para a definição de gastos e, ao mesmo tempo, o parlamento tem poderes muito maiores que o executivo hoje. É engraçado porque os exemplos falam, ninguém quer ser ministro mais, porque ministro não tem poder, quem tem poder hoje é deputado, né? Então eu acho que a gente só vai conseguir resolver isso. E aí eu sou muito claro, não sei se a gente tem maturidade, mas é com a reforma da administração política. Eu acho que quando se debate sobre, está sendo se debatido agora em Lisboa, a possibilidade de um semipresidencialismo ou um parlamentarismo, eu acho que é a hora. Eu acho que o presidencialismo que nós temos, não importa quem vai ganhar. Se não estiver bem alinhado com o Congresso, acabou. E aí a gente fica com o Brasil paralisado. E aí, quando acontece uma situação dessa, um parlamento à esquerda, à direita e um presidente à esquerda, você não tem mais comando e organização sobre o país. Então é isso que nos preocupa muito. Porque se você não tem uma visão clara de quais são os planos do governo, que ninguém tem. A reforma tributária acabou na reforma do consumo e cadê a da renda? Cadê a reforma da administração pública? Cadê a gente reformular como são analisados os impostos e as vinculações? Tudo isso parou. E se isso parou, qual é o ambiente e a agenda que os investidores, tanto de bolsa quanto investidores, pessoas para o mercado, para a economia real, vão ter? Não tem. A gente vai tudo numa espécie de achismo, se vai ou se não vai. Isso é péssimo quando a gente pensa no longo prazo. E aí ficam falando que o Brasil é o país do rentismo, do juro alto, tem essas críticas mais à esquerda, são causadas pela própria inação política que afasta qualquer visão de investimento sério. Você comentou sobre o Fórum de Lisboa, né? Tem sido palco de muitos debates, né? Aconteceu
com muitos ministros, deputados, muitos políticos, né? E teve muito debate justamente em relação a esse assunto, democracia e segurança institucional. E apesar do discurso de defesa do Supremo ali nos painéis, né, que eles fizeram, nos bastidores, o que muito se ouviu por lá dos empresários é uma preocupação justamente com a insegurança jurídica, né? Como que você enxerga esse duplo discurso? Olha, é muito complexo, porque a insegurança jurídica vem mesmo da máquina pública, né? A insegurança jurídica vem do judiciário que julga tudo. Hoje a Corte Constitucional e as cortes inferiores. E é interessante porque é questão de exemplo, Isabela. Se a Corte Constitucional não lê a Constituição como está, mas cada um dos juízes interpreta como quer, o efeito se dá nas instâncias inferiores. Você tem hoje as cortes trabalhistas, que para a mesma lei têm entendimentos diferentes e que isso atrapalha a própria contratação de pessoas. Tem hoje, apesar da gente ter uma clara direção sobre leis de terceirização no Brasil, tem tribunais que julgam ilegal a terceirização mesmo tendo uma lei. Então, o exemplo do judiciário de cima para baixo influencia negativamente e faz com que até mesmo tributos, que são o julgamento do trânsito em julgado, se lá na frente for alterado, se muda. Então, nem mesmo o passado é certo. Paralelamente a isso, nós temos no Congresso os chamados jabutis, que ao regulamentar, por exemplo, eólicas offshore, vai ter que ter compensação em produção de energia via gás e carvão para aumentar a conta de luz. Não tem sentido algum. Então a insegurança jurídica ela vem do judiciário, mas ela vem também do legislativo, que muda regras de uma maneira muito rápida. E agora o executivo também alterando alíquotas de importação, por exemplo, de carros elétricos e de placas solares, que era um objetivo na ideia de que vai ter a proteção da indústria nacional, quando a proteção de indústria nacional, desde 1980, já se sabe que só traz ineficiências para o mercado. Então, o que acontece, parece que as políticas no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, não têm uma análise econômica de longo prazo. Parece ser muito mais uma questão organizada por lobbies ou uma questão de achismos do momento. Vamos fazer isso porque há uma tendência momentânea a algo. Mas isso é péssimo. Isso é péssimo porque isso não dá credibilidade para as pessoas investirem no longo prazo. Isso sem credibilidade de pessoas investirem no longo prazo, a gente tem efeitos de bolsa que sobem e descem, a gente tem fábricas que abrem e fecham e marcas que vêm e vão. O maior exemplo disso, Isabela, são grandes bancos internacionais no setor de varejo do Brasil que não conseguem ficar aqui, que as regras mudam tanto que vão embora, abrem, vêm, tentam ficar e vão embora. Porque não conseguem. E aí você tem um setor financeiro extremamente concentrado e que, de uma certa maneira, é prejudicial. Né? Quando você olha o setor europeu e o americano muito mais descentralizado, você tem competições, bancos regionais, cooperativas. Então, tudo isso ocorre porque é uma falta de organização dos três poderes. Então, ou a gente ajeita isso, ou o Brasil vai ficar do mesmo jeito. É sempre apagando fogo, né? Apagando fogo. Essa questão de plano de governo. Não tem plano de governo, né? O Brasil não tem. É sempre pensando no cenário eleitoral. Agora está todo mundo desesperado aí, já começou a disputa do cenário eleitoral de 2026 e não tem um plano, e a gente vê países como a China, né, com seus planos e realmente atingindo os seus objetivos, né? Sempre ali de olho em seus objetivos e conseguindo atingir, caminhando aí para ser a maior economia do mundo. O que você acredita que deveria fazer aí como lição de casa o Brasil, né? Você comentou em relação a reformas, né, principalmente administrativa, claro. Inclusive o Michel Temer, lá no Fórum de Lisboa, ele chegou a dizer que não vê um risco de ruptura democrática no Brasil. Você concorda com ele? Há risco real de instabilidade institucional à frente de 2026? Não, Isabela. Eu acho que o Brasil tem uma democracia sólida, uma das democracias mais sólidas que a gente já viu na América Latina depois da redemocratização. Acho que isso concorre. Acho que o Brasil tem muito a aprender. Acho que o Uruguai é um país que pode ensinar muito ao Brasil sobre quando você tem mudanças de esquerda e de direita e políticas públicas continuam. E como no Uruguai eles conseguiram aumentar o PIB per capita da população em dólar muito maior que o nosso. Acho que isso é um exemplo que a gente tem que olhar aqui muito próximo da gente. Mas
reformas. Eu acho que tem resolver o problema do Brasil está muito mais fácil do que aparenta. Agora, tem que ter vontade política, capacidade política e peito. E aí eu vou abrir pontos. Uma reforma administrativa. A gente não pode ter mais concursos públicos onde a pessoa entra, não é julgada sobre sua capacidade de trabalho e você fica 30, 40 anos no concurso, fica por isso mesmo. Então, você está dizendo que o Estado contrata pessoas e que, por causa de uma prova que ele fez, eu tenho que mantê-lo para todo sempre, independente do resultado dele. Isso não tem sentido em nenhum país do mundo. Segundo, a gente precisa ter uma desindexação. A desindexação, que significa que benefícios e previdências não podem crescer acima da inflação. Por quê? Porque benefícios e previdências não geram produtividade. Quem gera produtividade é o trabalho ativo. Nenhum país do mundo faz isso. Se você faz isso, você tira recurso público da produtividade para improdutividade. E aí você tem um INSS com a dívida acima de 1 trilhão e que isso vai aumentar ainda mais. É muito custoso do ponto de vista político? Mas o planeta é assim. Se a gente começar a dizer entre o que ocorre no planeta Terra e o que é politicamente difícil, eu acho que a gente tem que ficar com o que ocorre no planeta Terra. Porque senão a gente vai dar dinheiro para todo mundo para sempre. Segundo, receita corrente líquida ligada à saúde e educação com dados constitucionais estabelecidos. No passado, isso talvez tenha tido sentido para não arrancar dinheiro de saúde e educação. Hoje não tem. Hoje você tem arrecadação, se você arrecada mais 100 milhões, é obrigado uma parte já ir para a saúde e educação, mesmo que você tenha 100 milhões de déficit. Então, você está lá precisando de 100 milhões para fechar um buraco, conseguir 100 milhões, não vai entrar 100, só vai entrar uma parte, que o resto tem que ser gasto com saúde e educação. Isso é inadmissível. Isso é uma criação de déficit eterno dentro do Brasil que prejudica os mais pobres. Então, ou a gente se desindexa, ou se a gente entende o que é produtividade e trata a máquina pública séria, aí sim, esses 3 pontos já resolveriam grande parte do problema brasileiro. E aí sim uma reforma política, como eu estava dizendo, em outros moldes. A gente tem uma questão muito grave da educação também aqui no Brasil, né? E uma forma da mentalidade, a forma de pensamento das pessoas e essa esperança, né, que a gente fala aqui em relação à mudança no Brasil, também viria de uma próxima geração que também a gente, né, você como professor, deve ver isso na realidade em relação à educação dos jovens, né? Como é que você enxerga a próxima geração? Olha, eu acho que tem um problema muito sério no Brasil de onde a gente vai atacar a educação. Educação, e aí eu pego mais uma vez os exemplos maiores do mundo. Vamos pegar a Alemanha. Se você quiser ser mecânico, você tem o ensino médio, bom ensino médio. Se você quiser trabalhar na adaptação de um motor, você tem o ensino técnico. Se você quiser fazer o motor, você vai para a universidade. Então a gente não precisa de 20 milhões de fazedores de motor. A gente talvez precise de 2 milhões de fazedores de motor. E a gente precisa de menos pessoas ainda para manutenção e talvez de muitos que vão trocá-lo. Qual o ponto disso? O ponto é que nós focamos em um sistema onde os gastos federais estão extremamente concentrados no ensino de faculdades, que muitas delas entraram para um sistema de faculdades privadas via FIES com baixíssima qualidade, e não foi dada a atenção correta na base. O sistema educacional brasileiro ele tem que ser como foi o sistema educacional coreano e alemão depois da Segunda Guerra. Foca-se a base, cria-se uma base muito forte, foca-se o ensino médio, e aí você vai o seguinte, a grande maioria da população vai para o técnico, que nós temos bons sistemas técnicos, instituições federais, instituições privadas, e uma parcela pequena da sociedade vai para a faculdade. Nós criamos uma sociedade onde o ensino base e médio é fraco, o ensino médio e técnico foi abandonado e nós colocamos a grande massa de pessoas nas universidades com qualidade baixa, sem analisar essa qualidade, e que essas pessoas não têm empregabilidade nem salários condizentes com suas formações. Quando o certo era você tirar isso, você ter uma parte da sociedade com ofertas e demandas ok, dentro da universidade, uma grande massa no ensino técnico com uma boa qualidade e uma grande massa
bem avaliada no ensino médio, como foi assim que se resolveu o problema educacional na Coreia do Sul, na China e na própria Alemanha. Nós seguimos um caminho totalmente diferente e que o resultado está aí. A gente gasta hoje do PIB 5,5%, 6% do PIB em educação, com péssimos dados do PISA. Enquanto os Estados Unidos gasta 4%, a China gasta 4,8%. Por per capita, PIB per capita, a gente gasta muito mais. E a gente tem uma grande quantidade de analfabetos funcionais ou pessoas que têm um diploma que é um papel. Então tá tudo errado. Ou a gente muda isso agora para as próximas gerações, ou a gente vai ficar no discurso bonito de dizer que temos milhões de pessoas nas universidades. Beleza, tem milhões de pessoas nas universidades brasileiras. Isso está se refletindo em mais ciência, mais tecnologia, mais aprendizado e mais renda per capita? Não, então não adianta. Porque se você vai para a universidade e não melhora a sua renda per capita, qual o sentido? A resposta tem que ser essa. Não pode ser, tem mais 5 milhões de pessoas. Não pode. Porque eu tenho certeza que as pessoas preferiam estar em ensinos técnicos e tendo mais renda e melhorando de vida do que em faculdades sem emprego. Que é o que ocorre. Muito bom. Estou conversando com o Igor Lucena aqui no Strike. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais análises. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Igor Lucena, que é economista e também PhD em Relações Internacionais, falando um pouco sobre o ciclo econômico do Brasil e todas as influências de fora. Para a gente finalizar aqui nosso último bloco, Igor, apesar de tudo, o Brasil continua ali com ativos baratos, né? Bons fundamentos agrícolas, matriz energética verde, mercado consumidor ainda robusto. Qual é o seu diagnóstico sobre o país? O que a gente precisa fazer para conseguir aproveitar o momento? Tem uma coisa que é fundamental, Isabela, que para mim é muito claro. Esse momento ele existiu ao longo de períodos da história, mas nós perdemos eles. Esses momentos de crescimento econômico, eles são os voos de galinha. A gente está lá, bombando, cresce, aí despenca, e a gente volta a uma situação pior ainda, fecha uma empresa, a gente entra numa recessão de um ano, 6 meses, cai. A gente está tentando sustentar isso por gastos. E o que é o gasto? É o governo pisando o pé na máquina pública, tentando agora políticas de crédito indiscriminadas, as pessoas estão se endividando para tentar comprar mais. E esse não é o caminho. A única maneira da gente pegar todo esse balaio de gato positivo do Brasil e fazer com que ele cresça no longo prazo é investimento. E o investimento vem de onde? Poupança. Nós precisamos duplicar a quantidade de poupança, seja ela interna ou externa. Ou seja, atrair recursos financeiros, esses recursos aplicados no Brasil viram investimento. Se a gente conseguir nos próximos 5 anos duplicar, que é uma missão hercúlea, a quantidade de investimentos advindos de poupança que existe no Brasil, o crescimento do Brasil ele se torna sustentável, porque a base econômica fica forte, o investimento privado ele começa a maturar, isso gera renda, isso aumenta o consumo, mas não através do investimento e não através dos gastos públicos. E naturalmente esses investimentos eles retornam também como impostos. Em tese, se você tiver uma relação equilibrada de gastos, a razão dívida PIB cai. Então o que está na base que precisa existir no Brasil é uma política clara de investimentos. Mas a política clara de investimentos não pode passar por taxar LCI, taxar LCA, aumentar, diminuir as taxas, a quantidade de investimento, de taxação dos fundos, que isso diminui o prazo para a pessoa aplicar recurso. Não, é você criar um arcabouço de dizer, coloque dinheiro no Brasil e brasileiros, vamos deixar dinheiro no Brasil. Isso passa por algumas mudanças. Contas em dólar, investimentos em moeda estrangeira dentro do Brasil nos bancos, como a gente viu em Hong Kong. Hong Kong e Singapura cresceu a grandes taxas de investimento porque eles dentro do próprio país criaram investimentos em multimoedas, tanto no mercado financeiro quanto no mercado real, e as pessoas investiram lá com a garantia de moedas fortes, mas
com recursos que eram alocados em empréstimos e operações dentro dos próprios países. Então, a gente precisa ter uma abertura financeira do ponto de vista fiscal, mas ao mesmo tempo a gente tem que trazer essa noção de que o crescimento do Brasil tem que ser pelo investimento e pela transformação de investimento interno e externo em operações produtivas, não pelo estímulo de gasto do governo e consumo, porque o resultado é que a perna do gasto do consumo e do governo é transitória e cai. A do investimento e da atração é grossa e segura no longo prazo. Isso é a receita básica de todo o país, que a gente precisa adotar aqui. Você está falando aí de lições, né, de casa que o Brasil deve fazer, todas que seriam realmente um sonho, né? Porque o nosso país tem muitas oportunidades, a gente tem matéria-prima, a gente tem um potencial gigantesco, mas não sabemos aproveitar. Você acredita mesmo que essa mudança possa vir? Você tem otimismo ainda no Brasil? Como que você encerra? Eu acho que sim, eu acho que temos sim, e eu acho que a gente precisa... A gente tem que aprender um pouco. Eu falei aqui de Alemanha, eu falei aqui de Coreia, mas a gente tem que falar também de China, né? O que eles fizeram, né? Eles disseram, vamos organizar isso. E eu acho que a gente pode organizar o Brasil. Acho que o Brasil tem que falar o seguinte, quais são as vocações do Brasil? Lá no Nordeste a gente tem solar, eólica, vamos fazer política específica para lá, para o desenvolvimento baseado nisso. Região de Minas Gerais, região do Sul. Acho que o Brasil tem um problema também de que quer fazer tudo em todo tempo, a todo canto, né? O próprio Marcos Lisboa disse que a moto que é feita lá em Manaus é a moto mais viajada do mundo, que chega num porto, vem aqui para São Paulo, vai ser montada lá e volta. Então, ou a gente organiza o Brasil para que cada região, cada cidade, cada município seja o melhor do que a gente pode fazer, porque nós temos essa capacidade, nós temos recursos naturais, temos capital, temos um mercado financeiro que funciona, temos reservas internacionais. Eu acho que o Brasil tem sim elementos para o desenvolvimento. E agora com os acordos comerciais e a integração do Mercosul voltado para acordos comerciais, que eu acho isso maravilhoso, se der certo aí com a EFTA, a União Europeia, vai ser melhor ainda. O que eu acho que falta no Brasil é uma organização. Eu acho que isso aqui está muito bagunçado. Se a gente conseguir organizar esses elementos com as qualidades que a gente tem de recursos naturais, pessoais e financeiros, né? Quando eu falo pessoais, nós como brasileiros, eu acho que sim, a gente tem um futuro promissor. E sustentável, né? A gente tem energia limpa, né? Tudo. Gente tem um potencial enorme. Igor, quero agradecer muito a sua participação, né? Você sempre nos ajudando a entender melhor os cenários que a gente vive aqui no país e também no mundo. Obrigada. Eu que agradeço, Isabela. Um bom dia e muito obrigado por estar aqui. O Strike de hoje recebeu o Igor Lucena, que é economista e PhD em Relações Internacionais. O Strike de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.